dia, igreja. Bom dia. Bora aprender mais um pouquinho do Senhor hoje? Sempre muito bom compartilhar a palavra. Eu espero que o Senhor fale contigo nessa manhã, amém? Te convido a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, eis-nos aqui na Tua presença nessa manhã, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, ela cura, ela liberta, ela nos lava, ela nos purifica, Senhor. E que toda barreira, Senhor, que nos impeça de ouvir, Senhor, a Tua voz nessa manhã, que caia por terra no nome de Jesus. Nos conectamos contigo, Pai. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai, nessa manhã, Pai. Consagramos os nossos ouvidos, entregamos a nossa mente, cada pensamento a Ti, Pai. E Te dizemos, vem Espírito, faz a Tua vontade aqui. Nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos ao Teu querer nessa manhã. Nós dizemos sim para a Tua obra, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor, para tudo que Tu vai derramar, Senhor, sobre nós nessa manhã, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. O negócio aqui caiu. Eu não sei arrumar isso aqui. Deu. Não sou boa nesse negócio cheio de dobra. Amém? Então, gente, tá aí o nome da palavra que eu vou ministrar hoje, como eu falei nas redes, é o dia depois do amanhã. Semana passada a gente teve a Páscoa, foi lindo, nós fizemos uma série de pregações, tivemos o teatro onde foi explanada toda ali a história de Jesus, a missão de Jesus, a sua morte e ressurreição. Mas, e agora? Como uma frase bem conhecida na literatura que diz, e agora, José? E agora, José? O José está lá de escala. A gente poderia dizer, e agora, Jesus? Que Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele ficou 40 dias entre os discípulos, Ele apareceu para mais de 500 pessoas, porém Ele precisava subir, Ele subiu ao céu. E a igreja ficou. E isso foi o início, não foi o fim. E nas nossas vidas, isso acontece também. Nós aceitamos Jesus, nós somos salvos, mas nós somos salvos para algo, para um propósito. Nós somos salvos para uma missão. Não é simplesmente agora, aceitei Jesus, eu já estou salvo, vou ir morar no céu, ok, amém, pego a minha bolsinha, é isso aí, deu, está terminado. Não, é só um início, é só o começo de tudo. E agora? Eu tenho certeza que essa foi uma dúvida que a igreja, após ver Jesus ressurreto, questionou, perguntou, teve? Então Jesus apareceu ressurreto ali para eles e eles tipo, e agora? O que vai acontecer? O que nós vamos fazer agora? Talvez muitos ainda pensassem que Jesus iria assumir o governo, ia tirar os romanos, ia assumir o trono natural, e Jesus disse, não, eu estou indo, eu vou voltar para o Pai. Mas vocês vão ficar. Vocês têm uma obra, vocês têm uma missão. Então a igreja precisava dar os seus próprios passos sozinha, sem Jesus agora, ou com a presença do Espírito Santo, mas sem Jesus fisicamente. Colocar em prática aquilo que Jesus havia ensinado. Viver o reino dos céus aqui na terra, que é um desafio. O nosso maior desafio é viver o reino aqui. A missão, ela precisava continuar. O sacrifício havia sido feito e era suficiente. Jesus cumpriu o seu propósito,
Mas a palavra de salvação e vida precisava ser espalhada por toda a terra. Então ele passou o bastão para nós. Eita! Que missão e que responsabilidade. Você pode ver Jesus passando o bastão para ti? Consegue visualizar isso? Quero que você se imagine lá na igreja primitiva. Quero que você se imagine com Cristo ressurreto. Tipo, agora vai dar tudo certo, nós vamos governar, nós vamos dominar a terra. Não tem mais democracia, é teocracia, agora é o que Deus quer e ponto. Jesus olha para ti e diz: minha parte eu já fiz, agora é a tua vez. Jesus passa o bastão para ti. E agora? E agora? Agora é comigo, agora é com você. E nós precisamos entender isso. Deus nos deu uma missão. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: Deus nos deu uma missão. Nós precisamos continuar. Há 2 tipos de chamado. O que é isso, gente? É beatbox? Deus deu uma missão. Há 2 tipos de chamado: o individual e o coletivo. Pedro, ali em João 21, ele foi chamado e comissionado para pastorear a igreja. Foi um chamado individual. Deus falou com Pedro. Ele chamou Pedro e disse: ei, Pedro, vem cá, a gente precisa conversar. Tu me ama? Você sabe o que aconteceu, né? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse: então apacenta as minhas ovelhas. Porque a igreja precisa de um líder. A igreja precisa de um pastor. A igreja, ela não poderia ser deixada por conta. Cada um age por si, cada um faz o que quer. Não. A igreja precisava ter alguém para direcionar, para liderar. E Deus delegou essa função para Pedro. Pedro, está contigo agora. Pastoreia essas ovelhas. Cuida delas, ensina elas. Conduz elas até a eternidade firme, sem se perder nenhuma. Lembram das 99? São 100. Não podemos deixar ninguém para trás. Mas há também o chamado coletivo, que é para todos nós. Que é o chamado que todos nós recebemos. E esse chamado, ele é uma palavra muito conhecida, que está em Mateus 28, 18, que é a grande comissão. Você pode abrir aí na sua Bíblia, porque essa é uma palavra muito importante, é a missão dessa igreja. Então eu quero que você abra, eu quero que você saiba onde está essa palavra, eu quero que você marque ela, porque essa é a sua missão. Se você pudesse se encontrar com Jesus hoje, Ele te diria isso. Se você estivesse lá, você teria ouvido essa palavra. Que diz, isso aqui são palavras de Jesus depois ressurreto. Quando os discípulos chegaram para Ele e perguntaram: e agora? Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei.
E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o nosso grande chamado, essa é a grande comissão. E isso é a nossa missão principal, que Deus nos chamou para fazer. De tudo que a gente for fazer na vida, o mais importante é que a gente cumpra isso. Porque essa foi a determinação, a missão que o Senhor nos deixou. Olha para a pessoa que está do teu lado, bem na bolinha do olho dela. Olha, alemão, tá dormindo? Olha na bolinha do olho dela e diz: vai, acorda, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, agora é contigo, vai. Nós precisamos ir, nós precisamos nos mover, nós precisamos despertar para o nosso chamado. E para quem ainda não leu, eu te convido a ler o livro do nosso pastor, O Despertar de um Chamado. Batizando-os, trazendo para comunhão, a fazer parte da família de Deus e ensinando. Ou seja, eu preciso ser um discípulo para que eu possa gerar outros discípulos. Ensinar a obedecer a palavra, ensinar os caminhos do Senhor. Para cumprir a missão, era necessário algo muito importante. Deus disse: vocês têm que ir, vão, façam discípulos. Mas antes, algo precisava acontecer. Porque na nossa força, no nosso poder, a gente não consegue nem na esquina. Então, o dia depois de amanhã era ir. Mas amanhã tinha algo para acontecer. Havia uma promessa. Vocês sabem qual era a promessa que havia sido feita? Era o Espírito Santo, o Consolador. Que Jesus já havia conversado com os discípulos e ele já tinha dito: ei, para onde eu vou agora vocês não podem ir. Mas eu vou preparar a morada para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Mas não se turbe o vosso coração. Vocês não vão ficar só. Eu vou mandar o Espírito Santo. Porém, para receber essa promessa, era necessário algo. Em Lucas 24:49, diz assim: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Em Atos dos Apóstolos 1:4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: será esse o momento em que reino a Israel? Eles achavam que é agora. Nós vamos acabar com os romanos. E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Então tem coisas que não cabe a gente saber, a gente não vai entender. Não adianta você ler Apocalipse, querer entender tudo e querer saber como que Deus vai fazer, porque eu preciso saber, porque quando vai ser isso. Não interessa. O que Jesus vai fazer? Não interessa. Para de ficar discutindo coisas que vocês não têm que saber. O que vocês têm que saber? Que há uma missão, que há uma promessa. É isso. E que vocês têm que permanecer fiel até a volta. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que era necessário? Permanecer. Permanecer. Obedecer. Esperar com paciência no Senhor. Esperar o tempo certo para todas as coisas. Não desistir. Os discípulos, eles precisaram permanecer e esperar que do céu fosse lhes enviado poder. Porque sem Deus a gente não pode fazer nada, a gente não consegue nada. Na nossa carne, na força do nosso braço, a gente não consegue nada. Tudo vem dele, tudo é por ele. É através dele, o poder é dele. E nós precisamos aquietar nossa alma. Talvez você ainda esteja vivendo o seu sábado de aleluia. Não tenha respostas. Parece que tudo é o fim. Você não vê o agir de Deus. Mas eu quero te dizer, você precisa se encontrar com Cristo ressurreto. Porque Ele já ressuscitou. E o Senhor vive. E se você confiar, Ele virá sobre a sua vida com poder e glória. O Espírito Santo, Ele foi derramado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, nos fala desse momento. E que momento glorioso. E ai, o Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Eles são visitados pela glória e pelo poder de Deus. Aqueles que não abandonam. Aqueles que não vão embora. Aqueles que perseveram mesmo nas dores. Na perseguição. Eles são visitados pela glória e pelo poder do Senhor. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Repete comigo, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. E eu sei que tu deve estar olhando para essa palavra com ênfase no poder do Espírito Santo aqui. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque isso salta aos nossos olhos, essa movimentação espiritual. Nossa, há algo além do físico, do natural, sim. Mas eu quero dar ênfase aqui para uma condição da igreja para receber o Espírito Santo. Além de permanecer, eles permaneceram em unidade. Fiquem em Jerusalém, permaneçam unidos. Jesus não poderia ter mandado o Espírito Santo aonde eles estivessem? Não poderia? Poderia, o fulano está lá em Jope, o fulano está lá em Nazaré, o fulano está lá em Betânia. Que o Espírito Santo vá e visite cada um deles e todos sejam cheios do Espírito. Não. O Senhor estabeleceu algo, a unidade e o poder da unidade. E o Espírito Santo veio sobre a igreja quando eles permaneceram unidos. Aqui diz que eles estavam reunidos num só lugar, como você está hoje. E esse é o poder de estarmos juntos, de estarmos reunidos.
Porque nós somos visitados de uma maneira sobrenatural pelo Senhor. O poder dele desce de uma forma sobrenatural, porque ele desce sobre a igreja. Porque a missão não tem a ver comigo, mas tem a ver com ele, com o propósito dele. É a missão dele, é a história dele. E o Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali, todos os que permaneceram, todos os que ouviram e obedeceram à voz do Senhor. Talvez alguns não tenham ficado, talvez alguns disseram: não vou esperar, não posso esperar, tenho que ir embora, eu preciso trabalhar, a vida continua, Jesus já foi. Mas era necessário esperar em unidade. Talvez você se pergunte: para quem é o Espírito Santo? Talvez você se sinta indigno. Há muitas teorias que dizem que o Espírito foi derramado naquele tempo, para aquele propósito, naquela época, para aquelas pessoas, que hoje é diferente. E tem pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. Não conseguem ser tocadas pelo Espírito. Não conseguem receber o Espírito Santo no seu coração. E quando você está numa igreja pentecostal, que crê no Pentecoste, nas línguas, no fogo do Espírito Santo, muitas pessoas elas não conseguem permanecer. E realmente elas vão embora, elas procuram um lugar, uma igreja que crê que não há manifestação do Espírito Santo. Que não consegue sentir e não consegue crer. Mas eu declaro que hoje essa barreira vai ser quebrada no nome de Jesus. Amém? Que você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser tocado por Ele nessa manhã. Amém? Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu. Que Pedro? Cara que foi ativado, que recebeu o Espírito Santo. E ele diz: vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor. Então essa promessa é para mim, é para vocês, é para todos a quem o Senhor chamar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Todos os que forem chamados pelo Senhor. Quem são os chamados? Talvez você tenha essa dúvida: será que eu sou chamada? Será que eu sou chamado? Todos são chamados à salvação pela fé em Cristo Jesus. Todos somos chamados. Todos temos a oportunidade de ser salvo. E a salvação é pela fé. É pela graça. Porém, eu gosto de dar uma dificultada. Porém, a palavra nos diz que muitos são chamados. E deu ruim. Deu ruim. Se muitos são chamados e poucos escolhidos, o que me habilita a ser escolhido? Você pode estar perguntando qual a qualificação que eu preciso ter. Quais os critérios para ser escolhido? Por que alguns são escolhidos?
Nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos qualifica para essa missão. Ele nos capacita. Ele é o poder de Deus em nós para realizar grandes coisas, as obras maiores que Cristo fazia. Que Ele disse que nós íamos fazer obras ainda maiores. O poder do Espírito Santo, ele nos qualifica. Porém, no reino, as coisas funcionam um pouco diferente. Hoje, se você, na sua vida profissional, para que você exerça a sua profissão, a sua vocação, você precisa ter qualificações, né? Você precisa ser formado, pelo menos no nível fundamental, no nível médio. Uma graduação, dependendo da área que você quer atuar, uma pós-graduação, um doutorado. Você precisa de títulos para exercer uma função, para exercer a sua vocação. Então, no mundo, o que vale são os títulos. Mas no reino, o que vale é a entrega. No mundo, quanto mais títulos você tem, mais qualificado você é. Empregos melhores você vai ter. Ganhar mais, retorno financeiro. No reino, quanto mais você entrega, maior você é. Quanto mais você se rende, mais poder você tem. Porque o que move o coração do Senhor é um coração disposto. E sobre os corações que estão dispostos a permanecer, a obedecer, o Senhor vai derramar o seu poder. Por isso que o reino, ele é loucura. O que Jesus fez foi uma loucura. Ele investiu em caras que não sabiam nada, que não tinham nada, que não tinham graduação nenhuma na época. Eram pescadores. E Jesus investiu nesses caras. Então o evangelho, a Bíblia é loucura para muitos. É loucura. O que Jesus fez. Para quê? Para que a excelência da glória fosse dele. Por isso ele usa vasos de barro. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 32, 25. No Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor escolheu uma tribo. Vocês sabem que tribo é essa? A tribo de Levi, para o servir. Mas o que fez com que Deus escolhesse a tribo de Levi? Por que Levi? Eram 12 tribos. Por que Levi? Por que eles? Porque o Senhor escolheu eles para um serviço tão especial. Só eles poderiam entrar no templo. Só eles poderiam exercer o sacerdócio. Só eles poderiam apresentar o sacrifício. Por que eles foram beneficiados, honrados com essa posição? E os outros não? Êxodo 32, 25 nos diz o seguinte: Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente. Aqui está nos falando da história do bezerro de ouro, vocês lembram? Moisés subiu no monte, o Senhor estava dando as leis, as tábuas ali dos mandamentos. E quando Moisés desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando aquele bezerro de ouro. Então, dando motivo de zombaria a seus inimigos, portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Quem se reuniu ao redor dele? Os levitas. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada
e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés. E cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Essa palavra é uma loucura. E talvez ela te choque. Mas a tribo de Levi se qualificou para o serviço quando ela se posicionou em favor do Senhor. Quando ela obedeceu ao Senhor. E quando nós nos posicionamos, entendemos a nossa missão, sabemos para o que o Senhor nos chamou e que nós temos uma missão, isso vai nos exigir sacrifícios. O Senhor não vai derramar poder para te guardar numa caixinha, dentro de casa, no porta-joias. Quem tem porta-joias ainda? A galera tem porta-joias. O Senhor não vai nos dar poder para guardar no porta-joias. O Senhor nos dá poder. O Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo que nos capacita para uma missão. E esse posicionamento da tribo de Levi os qualificou. As tuas escolhas te qualificam para o teu chamado. Os escolhidos são aqueles que se posicionam. E esse posicionamento exige sacrifícios. E talvez a palavra aqui seja um pouco dura, porque fala, matou os seus filhos, matou todo mundo que tinha que matar, que não estava fazendo, que não estava de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, que estavam adorando outros deuses. E isso para nós é duro de ouvir. Como assim? A minha família. O que eu quero te dizer? Que haverão sacrifícios. Haverão sacrifícios. Como você está fazendo hoje pela manhã. É um sacrifício. Hoje você poderia estar lá com a sua família, tomando um chimarrão, fazendo almoço com o pai, com a mãe, com o vô e com a avó, cozinhando junto, mas você decidiu estar aqui. Isso é um sacrifício. Isso é sacrificar a família hoje. Talvez sacrificar um filho hoje, talvez não, sacrificar um filho hoje é dizer, hoje é domingo, nós vamos no culto. E isso é inegociável. Talvez seja você estabelecer limites. Eu sempre digo, eu fui criada num sistema, eu fui criada dentro desse sistema aqui. Os aniversários no domingo, quando o culto era domingo à noite, eu ia antes, eu saía para o culto e voltava depois. Eu nunca estava nos parabéns, que os parabéns aconteciam nesse meio tempo. E a minha mãe, ela não me deixava nos aniversários. Ela não me deixava. Ela dizia, vamos, nós temos que ir para o culto. E eu dizia, mãe, deixa eu ficar. Deixa eu ficar, por favor, deixa eu ficar. No fim eu já não pedia mais, eu sabia que ela não ia deixar. Não. Nós vamos para o culto. Depois nós voltaremos. Foi um sacrifício para ela. Foi um sacrifício para mim. Mas nós não deixamos de receber a porção que o Senhor tinha para nós em nenhum domingo. Eu cresci na igreja e hoje eu vejo o pós-Jesus. Jesus tem uma palavra que ele nos diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e me siga. O evangelho, ele é um evangelho de cruz. De cruz. Carregar uma cruz por amor a alguém não é a coisa mais linda nem romântica. Mas foi o que o Senhor nos disse. Quem quiser, é um convite. Quem quiser, vir após mim. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós vemos um evangelho por aí, que ele fala muitas coisas, mas ele não é um evangelho de cruz. A cruz está pouco a pouco deixando de ser pregada. Hoje nós vemos o evangelho da família, e é uma boa causa, vamos combinar. Afinal, a nossa família é muito importante. Mas o evangelho que Jesus nos ensinou, ele é um evangelho de cruz. Tinha um louvor que a Ana Paula Valadão cantava, que dizia: ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita. Ainda existe uma cruz. E nós precisamos entender a nossa missão. Que eu tenho uma missão. E nessa missão, existe uma cruz. Eu ficava pensando essa semana, a gente acaba ouvindo muita coisa no YouTube, e eu dizia assim: Senhor, hoje o evangelho das desculpas, hoje tem tantos evangelhos sendo pregado aí. E eu dizia assim: Senhor, que os missionários que estão no campo nunca ouçam as pregações do YouTube do Brasil. Que eles não escutem o que está sendo pregado. Que eles não escutem. Porque o dia que os missionários lá na África, lá na Rússia, escutarem as palavras que estão sendo pregadas aqui, eles vão abandonar. Eles vão dizer assim: não, eu vou cuidar da minha família. Não vou mais fazer missão no campo, é muito difícil. Não, olha, meus filhos estão vulneráveis, esse país está em guerra, não é seguro para mim aqui. Meus filhos, olha aí, não tem uma escola boa para estudar. Olha o jeito que eu estou morando. O que vocês acham disso? Todos os dias, missionários perdem filhos ou morrem no campo. Hoje está morrendo um missionário. Amanhã vai morrer um missionário. Depois de amanhã vai morrer um missionário. Eles estão entregando as suas vidas, a sua família, os seus filhos. Para Jesus. Quando eu olho os missionários no campo, eu penso que lá no céu eu vou ser tão pequenininha, porque grandiosos são eles. Grandiosos são eles. Estão entregando tudo. É necessário entender a missão. Talvez Deus não vá te chamar como Pedro para o pastoreio. Talvez Deus não esteja te chamando para ser um missionário. Talvez Deus não esteja te chamando para sacrificar um filho como Isaac. Ou para continuar após uma perda, um luto, como eu, pastor,
Mas o Senhor está te chamando para sacrificar algo em prol do reino. O Senhor está te chamando para uma missão. E Ele quer derramar hoje sobre você poder para cumprir a sua missão. Ele quer te capacitar. Ele quer te dar dons. Nós precisamos nos apropriar dessa missão. Essa missão é minha. Você pode fechar o seu olho e dizer: essa missão é minha. Eu tenho a missão e a missão me tem. Vocês entendem a diferença? Eu posso ter a missão, mas a missão não me ter. Você pode ter essa igreja, mas essa igreja pode não te ter. Você entende a diferença? Consegue? Nós temos que ter a missão. Nós temos, mas a missão tem que nos ter. A missão te tem? A missão te tem? Talvez um grilinho tenha ficado aí na sua cabeça perguntando: qual o meu propósito? Qual o meu papel? Qual a minha função diante de tudo isso? Nós entendemos o nosso chamado coletivo como igreja, mas também nós precisamos entender o nosso chamado individual, que está diretamente relacionado ao nosso dom. Quero que você abra 1 Coríntios 12, 7. Capítulo 12, versículo 7. Esperar vocês acharem. Eu quero falar um pouquinho sobre dons, porque hoje é uma manhã de ativação de dons. Por isso que Deus nos uniu nessa manhã, Andressa. Eu estava lá em cima, orando com o pastor. Quando a Andressa entrou, fui tomada pela presença do Senhor. Quando ela entrou ali, ela representa o que Deus quer fazer hoje na sua vida. O Senhor quer te ativar. O Senhor te quer nessa missão. Você faz parte. Você é necessário, você é valioso para essa missão. Tem lugares que só você vai chegar, tem pessoas que só você vai alcançar, vidas que só você pode tocar. É uma manhã de ativação. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. O dom, ele não é para você, o dom não é para mim, o dom é para a igreja. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Abra sua Bíblia em Romanos 12. O Espírito é o mesmo, é um só Espírito, mas há uma diversidade de dons. Nós não somos todos iguais, não há comparação no reino. Deus fez cada um de forma peculiar, individual. E em cada um ele vai se manifestar de uma forma. Às vezes o mesmo dom se manifesta de forma diferente em cada um de nós. Romanos 12, 6 diz: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons.
Eu sei que você já deve estar pensando, qual é o meu dom? O que Deus me deu de especial? O que eu tenho de especial? Talvez você pense, não tenho nada de especial, sou tão comum, sou comumzinho mesmo. Mas o Senhor vai trazer luz sobre a sua mente hoje, para que você possa enxergar o seu propósito. Você vai te mostrar, o Senhor vai te revelar. A luz do Senhor vai brilhar sobre o seu dom, para que você veja. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Aqui ele vai nos dando um modelo de como nós devemos ser como igreja. Como que a pessoa cheia do Espírito Santo deve andar, deve proceder, deve agir. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Esse é o agir do Espírito em nós. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Essa palavra é tão perfeita, eu sou apaixonada pela Bíblia. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira de Deus, que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, e se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Esse é o agir do Espírito Santo na igreja. Uma igreja que é cheia do poder de Deus, que é cheia da glória do Senhor, que anda no Espírito, é uma igreja que anda dessa forma. Que a sua luz brilha na escuridão, que a sua luz brilha diante da sociedade. Por ser diferente. Gente, o Senhor nos convida a amar os nossos inimigos. Não só amar, orar, alimentar. O Senhor nos chama a viver de forma radical. Para que a gente aprenda a viver de forma sobrenatural. Eu te convido a te colocar de pé, porque eu não quero me prolongar hoje aqui. O louvor pode subir. Porque eu quero que o Senhor fale com você. E o Senhor restaurou essa casa. O Senhor nos quebrou e nos fez de novo. Nós estávamos numa estrutura que já não servia mais para o que Deus vai fazer.
nessa igreja, para o que Deus vai fazer nessa casa. Então o Senhor, Ele nos quebrou. E Ele disse: agora vocês vão ser a segunda casa. E a segunda casa é que recebe a glória maior. A segunda casa não é a que é conhecida por estrutura, pela riqueza, pelas finanças, pela parede preta, pelo telão de LED que nós teremos, eu já estou visualizando, pelas luzes, pelo kids. Não. Isso é secundário. A segunda casa é que é conhecida pela glória do Senhor. A glória do Senhor. E essa igreja vai manifestar a glória do Senhor quando ela for cheia do Espírito Santo. Dela cumprir a sua missão.